Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu estou usando a versão NAA, mas fica à vontade para usar a tua versão, né? Essa leitura ela vai ser feita no período de um ano, tá bom? Estamos no capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Vamos lá? Capítulo 9. Saul se encontra com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo, olha só, né, do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho. Bom, vamos primeiro aqui, né? Versículo 1 e 2, né? Saul é apresentado, né? Bonito, alto, de boa aparência, muito belo, né? Mais belo, não tinha ninguém mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele se sobressaía a todos ali, né? E era bem aquilo que o povo queria, né? Um rei, né? De aparência, né? Físico, social, né? Misericórdia, né? E muito diferente de Jesus Cristo, né? Que não se destacou pela aparência, né? Como diz lá em Isaías, né? Nele não havia aparência, né? Beleza, né? Oh, meu Deus, misericórdia. Então, nesses pequenos detalhes, a gente vai percebendo, né? Como o homem tem essa inclinação, né? Para fazer o mal, né? As más escolhas. Versículo 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para se preocupar com a gente, né? Para começar a se afligir por causa de nós. Então, né, até aqui, né, Saul ele foi procurar as jumentas perdidas, que era uma missão simples, né? Mas Deus usa essas situações simples para que seus planos se cumpram, né? Cristo, ele é assim, né? Ele nos encontra nos caminhos comuns da vida, né? Porém, seu servo respondeu, versículo 6: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado, tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Deus, né, começa ali a direcionar, a guiar Saul, né? Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? Vê naquela época que então, né, era comum, né, era normal, era uma regra presentear, né, uma pessoa quando nós íamos visitar, né, quando nós íamos ouvir algo, né, um homem de Deus, ter uma direção, né, tu vê, né, que bonito isso, né? Então continuamos aqui no 8, versículo 8. O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata e darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Olha, já está explicado aqui, né? Isso que eu acabei de comentar, né? Essa questão de levar um presente, levar algo, né? Pra quando a gente ia conversar com o homem de Deus para saber uma direção, para ter uma direção espiritual, né? Então, Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus, né? Então, o servo reconheceu, né, que Samuel era um profeta, um homem de Deus, né?
E tu vê que Saul, sendo o filho de Quis, não teve esse entendimento, mas o servo, que parece menor, né? Ele enxergou mais adiante, ele teve um olhar espiritual para resolver aquela questão ali das jumentas, né? Que benção, né? Então aquele que parece o menor pode enxergar bem mais, né? De quem é o maior, né? Oh, meu Deus. Então, no 11 continua. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? E elas responderam: Está. Cadê aqui? Está. Eis que ali vai ele, à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão, né? Então Deus deu providência divina, né? E que ele se encontrasse em Samuel justo naquele dia, ele ia estar naquela cidade ali para fazer o sacrifício, né? Deus já tinha preparado tudo, né? E hoje, Cristo é esse encontro que Deus preparou para nós, né? Deus já nos deu a Jesus para nós irmos ao seu encontro, né? Para que Ele interceda a Deus por nós e nos dê direcionamento, né? Coisa mais linda. Então, eles foram à cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto, né? Onde ia haver o sacrifício, né? Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Eis o homem de quem lhe falei, esse dominará sobre o meu povo. Vai ver, né? Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: Peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo, e pela manhã eu deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a sua casa? Né? Então aqui Saul tinha uma humildade inicial, né? Ele era imaturo, mas ele ainda era humilde, né? Deus deu essa direção divina e bem clara para ele, e Deus responde, né? Mesmo quando o pedido ele não é perfeito. E assim como Jesus, Cristo é o rei escolhido por Deus, né? Não pelo povo. Saul era o rei escolhido pelo povo, né? Que o povo quis esse rei. Então Deus separou. Mas era um desejo do povo, não de Deus. Mas Cristo hoje é o nosso rei, separado e escolhido por Deus. E muitos não querem, né? Inverte a história, né? Depois a gente também vê aqui que no versículo 21, ó, então Saul respondeu: Por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala tais palavras? Ele tinha aqui ainda uma humildade inicial, né? Ele se considerava pequeno, né? E Deus exalta os humildes, né? Cristo é um exemplo perfeito de humildade, né? Se humilhou, obedeceu, né? O Pai o tempo todo até a morte, morte de cruz, né? E aqui Saul ainda tinha esse resquício de humildade, né? Então Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar. E lhes deu lugar de honra sobre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. Samuel já tinha sido avisado por Deus, então ele já tinha reservado, né? Essa porção para honrar o escolhido.
O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você, para esta ocasião. Quando eu disse, convidei o povo. Saul, ele é honrado antes de reinar, né? Tem uma preparação ali. Deus antecipa esses propósitos, né? Assim como Jesus foi exaltado, né? Depois da obediência dele, foi honrado por Deus, né? Aqui, Saul também, ele está sendo levantado e ele é honrado ali na mesa, na presença de Samuel, né? E assim Saul comeu com Samuel naquele dia, né? A honra, ela vem antes da coroação, né? Antes do propósito. Bênção, né? Versículo 25. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se e eu irei com você para lhe indicar o caminho. O chamado de todos nós, né, começa com direção espiritual, né? Se nós não tivermos a direção espiritual, né, de Deus, não tem um chamado, né? A gente precisa dessa instrução, dessa direção, né, íntima, direta, né? Hoje Cristo nos chama pessoalmente, né? Isso que Samuel fez com Saul, né? Vou lhe indicar o caminho. Jesus nos indica o caminho hoje para nós, né? Então Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que passe à frente de nós, e você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Que bênção, né? Glória a Jesus por isso. Continuamos aqui no capítulo 10. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel. Eu até na minha Bíblia anotado aqui, ó. Isso aqui aconteceu quando Samuel ungiu Saul em 1050 a.C., viu? De Josué até essa parte aqui da Bíblia, se passaram 332 anos, né? Desde a entrada lá de Jericó, né, até a unção do primeiro rei, se passou 332 anos. Interessante, né? O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, e eles lhe dirão: Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. Eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de você, dizendo: Que posso fazer por meu filho? Vê, né? O Senhor, ele chama Isaú de Samuel. Ai, perdão, desculpa. O Senhor chama Saul de príncipe, né? Samuel ungiu ele como príncipe sobre Israel, porque o rei é Deus, né? O rei é Jesus Cristo, né? Ele é o único rei. Oh, meu Deus. Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Esses elementos aqui, né, os 3 cabritos, 3 pães e o odre de vinho, eles são elementos de sacrifício, né, e culto para o Senhor, né. Eles representam a expiação, a substituição, a reconciliação com Deus, né. Lá, que esses elementos eram usados lá em Levítico, capítulo 4, versículo 23, explica direitinho, né. Os pães representam o sustento, a provisão de Deus, a dependência diária, né? O vinho é a alegria, a consagração, a aliança usada nas libações, né? Que se derrama sobre a oferta feita, né? O sacrifício feito, né? Então, Jesus é o cabrito sacrifício, né? Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ele é o sacrifício perfeito. Tudo aponta para Jesus, né?
os pães, né? Jesus é o pão da vida, tá lá em João 6,35. Ele nos sustenta, né? Espiritualmente. E o vinho é o sangue da nova aliança, né? Representa o sangue de Cristo aqui derramado, uma nova aliança para a salvação, né? Isso é muito importante, né? Aqui, Saul, né, ele recebe os 2 pães, né, no versículo 4, mas ele não era sacerdote. Mas ele participou da provisão que vinha do culto, né? Espiritualmente, Deus está mostrando para gente que Deus estava mostrando que Saul seria sustentado pelo aquilo que vem da presença de Deus, né? Glória a Jesus. Ele precisava entender, antes de começar a reinar, que sacrifício, né, os cabritos, que o pão, que era a dependência, e o vinho, a aliança. Ele tinha que ter esse entendimento, né? Cabrito é perdão de pecado, é Jesus, né, que derramou o sangue dele por nós. Os pães é o sustento de Deus, e o vinho é a aliança, a alegria, né? Tudo isso se cumpre em Jesus, né? Ele que nos perdoa, ele que nos sustenta, e ele que sela a nossa aliança, né? Que coisa mais linda, né? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, onde é que nós estávamos? O odre de vinho, versículo 4, né? Vamos aqui ao versículo 4. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, aonde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem no lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Olha, seria transformado, né? Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Então, esses sinais vão confirmar o chamado dele, né? A legitimidade, né? Esse ato profético que aconteceu dos pães, dos vinhos, né? Legitimaram, né? A confirmação, o chamado dele, né? Então a fé é fortalecida por evidências. A gente precisa de evidências, né? Para entender o agir de Deus. Né? É assim como Cristo que confirma sua missão com sinais, né? Pecados, prodígios e maravilhas, né? Vá na minha frente, versículo 8, para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você, e diga o que você deve fazer. Versículo 9, Saul entre os profetas, né? Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia, bem como Samuel tinha falado, né? Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem do lugar perguntou: E quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: Está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. Então aqui, né, foi uma surpresa para o povo, né, eles vendo o filho de Quis profetizando, porque Deus usa quem a gente menos espera, né, e Cristo hoje também, né, ele surpreende a gente com os padrões humanos, né, ele usa quem ele quer, né, glória. Então a partir aqui, versículo 14. O tio de Saul perguntou ao seu servo: Aonde vocês foram? E Saul respondeu: Fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: Ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas, porém Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito a respeito do reino. Saul guardou para si, né? Ficou bem quietinho ali, né?
Versículo 17, Saul se torna rei. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem e a tribo sorteada foi de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias e foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: Ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto que todos. Dos ombros para cima, ele se sobressaía todo o povo. É a segunda vez que escreve isso aqui o Samuel, né, o autor. Então Samuel disse ao povo: Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: Viva o rei! Aqui parece uma ironia, né? Saul é apresentado, né, como rei, né, é uma escolha pública e Deus confirma ele diante de todos, né? Assim como Cristo é revelado, né, diante de todos. Mas Saul está escondido entre as bagagens, né? Então ele já demonstra ó, medo, insegurança, né? Não que o chamado não elimine as nossas fraquezas, né? Mas em Cristo nós somos fortes, né? Então, Cristo, ele nunca se escondeu do seu propósito, apesar dele ser humano, né? Ele era 100% homem, era 100% Deus também, mas ele tinha dores, tinha medo, tinha suas angústias, né? Seu coração se angustiava, sua alma se angustiava, né? Então, aqui né, no até o 24, a gente vê, né? O medo e a insegurança de Saul, que estava lá escondido, né? Mesmo já tendo conversado tudo aquilo com Samuel, né? Então, no 25 em diante, Samuel explica ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul foi para sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: Como poderá esse homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Sim, né? Viram ele escondido lá, né? Entenderam a mensagem, né? Então, alguns rejeitaram Saul, né? Teve resistência, né? Nem todos vão aceitar, às vezes, quando um líder é levantado, né? Assim como Cristo também foi rejeitado. Então, continuamos aqui agora no capítulo 11, a primeira vitória de Saul, né? Saul vence os amonitas. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faça uma aliança conosco e nós os serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: Farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram esse caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que disseram: Assim se fará para com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Até aqui, né, Saul estava bem ligado ao Espírito de Deus, né? Estava juntinho com Samuel. Assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel, né? Amém. Então vamos aqui até o 7, né?
Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fossem um só homem. Terminamos o 7 aqui. Então aqui dos versículos, né, 1 a 3, a gente vê os amonitas ameaçando Israel, né? Tem uma crise nacional, né? Então a pressão vai revelar a liderança, né? Então, assim como Jesus é o nosso libertador nas horas de crise, né? Nas horas que a gente está em aperto, a gente corre para ele, né? E do 4 ao 7, o Espírito de Deus vem sobre Saul. Ele recebe uma capacitação divina aqui, né? Assim é Cristo que nos lidera, né? Através da força, do poder do Espírito Santo, né? Ele age em nosso ser, né? Quantas vezes a gente está quebrantado, tá com medo, tá se sentindo fraco, se sentindo frágil, né, naquele dia, e nós oramos a Deus, clamamos a Deus, e o Espírito Santo vem e nos renova, renova as nossas forças, nos renova no espírito, né? E nós já levantamos, já tomamos as atitudes que nós temos que tomar, né? Assim foi com Saul aqui, né? Então, a partir do versículo 8 que nós vemos, Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos filhos de Judá, 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram anunciar isso aos homens de Jabes e estes se alegraram. Então disseram os amonitas: amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que quiserem. Aconteceu que no dia seguinte Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então a vitória veio sobre os inimigos, né? A estratégia, a ação, o Espírito Santo colocou no coração de Saul, né? Deus dá a vitória quando nós dependemos totalmente dele, né? E assim como hoje em Cristo nós temos essa vitória espiritual quando confiamos, né? Nos rendemos, colocamos ele à frente das nossas questões, né? Glória a Deus. No versículo 12. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os mantemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Ele teve misericórdia, né? Não teve vingança. Ele demonstra que uma liderança madura que perdoa, né? Assim como Jesus, que oferece a graça e não condenação para nós, né? E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou, e ali com todos os homens de Israel. Que bênção! Capítulo 12. Mensagem de Samuel ao povo. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi o que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles meus olhos? Falem, e eu o restituirei. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, que nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Olha, né? Então, do 1 ao. Nem na mão de ninguém. 5. Ele lhe diz: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então aqui a gente vê uma história, né? A fidelidade de Deus com eles, né? Deus sempre livrou Israel. O problema nunca foi Deus, né? Mas foi o povo que era rebelde, né? Que se desviava, né?
das ordenanças do Senhor, das suas leis, de cumprir suas leis, se afastava da presença de Deus, né? E Cristo hoje é a nossa maior prova de fidelidade divina, né, de Deus para nós, né, que mandou seu próprio Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor sempre nos fazendo, né, entender as diretivas de Deus, a palavra de Deus, né, o que Deus quer mudar o nosso coração, a nossa mente, nosso comportamento, nos chamar para a sua presença, ter um relacionamento íntimo. Sempre foi essa a vontade de Deus, né? Então, Samuel, no versículo 6. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor, com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia encontrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar em seu lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubal, Baraque, Jefté e Samuel e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinham contra vocês, vocês me disseram: Não, queremos um rei. Oh, misericórdia, que povo teimoso, né? Não, quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. Que horror, né? E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. E eis que o Senhor deu um rei a vocês. Nossa, chega a dar medo, né? Só de ouvir essas palavras. Virar as costas para Deus, né? E agora aqui está o rei que vocês elegeram e pediram, né? Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao Senhor, mandado, seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Então aqui a gente vê a partir do versículo 12, né? O pedido do rei, né, por medo, era uma motivação errada, né? Ou quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: Não queremos um rei sobre nós. Então o povo, né, ficou bem com medo, né? Não confiou no Senhor lá atrás, né? Que eles queriam um rei, né? Uma pessoa, alguém para eles verem, né? Que ia lutar por eles, guerrear por eles. Se o Senhor até ali sempre tinha lutado por eles e guerreado por eles, né? Então fica difícil, né? E aqui no 13 ao 15, a aliança continua, né? Mesmo com o rei, Deus é soberano. Então ele fala, né? Aqui está o rei que vocês pediram. Só que vocês têm que temer o Senhor, servir a Deus, e se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo irá bem. Então, mesmo o rei e as pessoas deveriam seguir o Senhor, né? Ouvir a voz dele, né? Então, Deus faz o que eles pedem, dá um rei para eles, mas é Cristo que continua reinando sobre tudo, né? Jesus não abre mão do seu reinado. Se porém, versículo 15, se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam essa grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita de trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor e ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor
e Samuel. Então aqui Deus manda um sinal, né? Uma confirmação divina, né? Para que Samuel está falando a verdade, né? Deus valida a palavra de Samuel, a profecia que Samuel entregou ali, né? E assim hoje Cristo, né, se manifesta através de seus profetas com autoridade divina ali, né? Quando é um profeta de Deus, o que é falado se cumpre, há sinais, maravilhas e prodígios, né? Todo o povo disse a Samuel, versículo 19: Ore por estes seus servos ao Senhor seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então aqui o povo reconhece o pecado deles, né? Eles têm convicção de que erraram. Reconhecer o erro já é o início, né? Da restauração. Porque nós precisamos reconhecer o nosso pecado para poder se arrepender, né? Então, Cristo, ele traz o arrependimento verdadeiro, ele nos mostra esse arrependimento. Tudo nós vemos a ação do Espírito, né? Então, Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo esse mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Né? Não era para eles temar, né? O Senhor vos acompanhará, né? Ele não vai desprezar vocês, né? A graça, ela vem mesmo em meio ao erro, né? Teve arrependimento, o Senhor está ali, né? Então, Deus permanece fiel quando há reconhecimento do pecado, quando há arrependimento, quando há confissão, né? E isso aponta para Jesus também, né? Que Jesus nunca vai abandonar os seus, né? Então, aqui no 23, a gente continua, né? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, que é Samuel falando, né? Deixando de orar por vocês. Até Samuel ia continuar intercedendo pelo povo. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Então, Samuel não ia deixar de orar. A intercessão dele ia continuar. Ele é um líder espiritual que sustenta o povo em oração. E aqui a gente vê o amor, né, de Cristo, assim como Cristo ora por nós, né, e intercede por nós, né. Glória a Deus. Somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como seu rei. Então, eles foram muito bem avisados, né, em tudo, cada detalhe, né. Aqui nos versículos 24 e 25, Samuel exorta eles, né, a temer e servir a Deus, né, a ter temor pela sua palavra, pelos mandamentos que já tinham sido entregues lá no Moriá por Moisés, né. Então é um chamado final aqui. Escolham entre obediência e destruição, né, assim como hoje para nós também temos que escolher, né, bênção ou maldição. Em Cristo nós temos vida a obedecer. Cristo nos revelou toda a palavra, Ele é a própria palavra. E cabe a nós nos posicionarmos, né? Assim como Saul foi escolhido, né? Rei, né? Segundo o coração do povo, que Jesus seja escolhido pelo nosso coração, ser o rei perfeito do nosso coração, né? Porque a gente olha aqui que Saul, ele começa bem, mas ele é limitado. Depois a gente vê, né, no final da história, Saul se mata, deita sobre a sua própria espada, né, para não morrer nas mãos do inimigo. Mas Cristo, ele começa, permanece, termina a obra dele de uma forma perfeita. Então, que nós saibamos escolher o senhorio do nosso coração, que é Jesus Cristo, e vamos optar por ele, né? Reconhecer a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e não ficar olhando para governos mundanos, né? Que os governos desse mundo não têm nada para nos oferecer, não tem nada para nos dar a verdadeira segurança e a verdadeira paz. Só em Jesus, o Rei perfeito, né?
nós vamos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira graça, o verdadeiro amor, né? A verdadeira bondade, né? Em nome de Jesus. Aqui nós terminamos mais uma leitura. Deus te abençoe.